Bem-vindos ao Underground do Booktuber. E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Quanto tempo, né, que eu não apareço por aqui? Mas enfim, eu fiquei pensando, será que eu gravo uma resenha desse livro? Mas como foi minha melhor leitura do ano até agora, eu falei, cara, eu tenho que panfletar esse livro por aí, porque ele precisa ser mais falado. Sabe, no Scooby, se eu não me engano, tem menos de 500 leitores, eu não vejo ninguém falando dele. E, cara, foi tão incrível esse livro. Sabe quando você encontra o livro e fala, nossa, a sua loucura parece tanto a minha? Eu falei, é esse tipo de coisa que eu gosto. Então, foi assim com A Lua Vem da Ásia, do Campos de Carvalho. Cara, que leitura sensacional. Livrinho curtinho, de 170 páginas, mas, tipo, ficou pra sempre aqui, favoritadíssimo, já de cara, já digo isso. E, assim, como eu posso definir esse livro? Já faz alguns dias que eu terminei a leitura, então, tipo, ainda não tá mais 100% fresca, mas não tem nenhuma semana, então eu espero conseguir passar alguma coisa interessante pra vocês do tipo, leiam esse autor, que ele precisa ser mais conhecido. O Campos de Carvalho é um autor mineiro, ele nasceu em Uberaba, em Minas Gerais, em 1916, morreu em 1998, e bom, o que falar? Esse livro aqui ele está enquadrado em literatura marginal, apesar de que ele é bem diferente do que eu imaginaria para uma literatura marginal, então eu acabei descobrindo algumas coisas aqui, até mesmo no prefácio desse livro, que vai falar um pouco sobre a obra. E eu não sei vocês, mas eu sempre acabo lendo os prefácios depois que eu termino o livro, porque às vezes tem spoilers ou alguma coisa do tipo, mas esse aqui foi muito interessante, saber um pouco mais sobre o autor. Então, o que vai falar A Lua Vem da Ásia? Eu fui para esse livro totalmente sem saber de nada, como eu gosto muito de fazer. A única coisa que eu sabia é que ele era um clássico da literatura brasileira, publicado em 1956, e eu nunca tinha ouvido falar dele, tipo, só vi uma vez no story de uma pessoa que eu admiro muito, assim, em quesito literatura, e eu fui pesquisar sobre e falei, um dia eu vou ler esse livro. Não sei nada sobre o enredo, então vou descobrir sozinha. E aí esse livro tem um início incrível, que é, aos 16 anos, matei meu professor de lógica, invocando a legítima defesa. E qual defesa seria mais legítima? Logrei ser absolvido por 5 votos contra 2 e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca tenha estado em Paris. Então, assim, esse livro, o enredo dele é basicamente loucura, sabe? Eu não poderia dar outra definição. Aqui a gente vai ter referências ao Alienista de Machado de Assis, aqui a gente vai ter referências ao Orlando da Virginia Woolf. Quem lê esse livro aqui vai pegar a referência. Então, assim, basicamente nós vamos conhecer o nosso narrador, personagem, que vai guiar a história, nós vamos ter o ponto de vista dele da história, e nós vamos descobrir logo de cara que ele tá num hospício. E a gente sabe que ele tá no hospício, mas ele não sabe que ele está no hospício. Inicialmente ele pensa que está num hotel de luxo. Então imagina um louco narrando uma história e achando que tá num hotel, quando na verdade ele tá num hospício. Onde os caras que cuidam dele e aplicam injeção nele, eles acham que são camareiros ou gerentes de hotel. Então imagina a confusão, os amigos dele, que também são outros loucos, um acha que é sobrinho de Napoleão Bonaparte, o outro acha que sei lá, tem relação com o Império Russo, uma coisa do tipo. Então, assim, são vários loucos em suas loucuras e mano, é tão genial. Sabe aqueles livros que você fica, tipo, que você mais marca do que lê? Porque a cada página tem uma frase tão incrível que você precisa ficar parando pra marcar. Eu marquei tanto. É porque eu usei post-it amarelo, não dá pra ver. Mas eu marquei tanto, gente, esse livro aqui. No comecinho do livro, que é onde a gente descobre que ele tá no hospício. Tudo isso do meu passado eu conto para que se possa ter uma ideia exata da minha situação presente. Depois que me deram por excêntrico e me jogaram neste hotel de luxo, onde os garçons, o gerente e o subgerente andam todos de branco, e tem também os dentes brancos, e não vermelhos ou amarelos como toda a gente. Então, assim, nós conhecemos esse personagem que não tem nome, até então o nome mais próximo que podemos chegar seria Astrogildo, que ele fala aqui, não sabemos bem se é o nome dele, ele fala várias vezes que não chega a ter um nome. E as suas andanças. Através da imaginação dele, ele vai para vários países, vive várias aventuras, protagoniza episódios interessantíssimos. E quando você pensa que o livro vai ficar chato, a cada capítulo você vai se interessando pelos aqueles delírios dele, entrando naquela coisa. E esse livro tem uma vibe gótica e mórbida. Tem algumas cenas aqui que tipo, ficaram na minha mente, assim, cravadas, uma relação muito próxima com a morte, sabe? Eu gosto muito de livros que tratam do tema da morte
Acaba que os meus livros preferidos acabam sempre tendo esse foco aí no tema, porque é um tema que confronta muito nossa humanidade, confronta muitos seres humanos. E eu sinto que esse livro é extremamente engraçado, sarcástico, nonsense por hora. E se você gosta, assim, de um humor tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai gostar do humor que tem aqui. Eu não tô dizendo que a escrita do Machado é igual a do Campos de Carvalho, não, são diferentes. Mas, assim, é tipo aquela coisa de muitas vezes crítica disfarçada, às vezes escancarada. E é muito, muito interessante mesmo o que o Campos de Carvalho faz aqui é sensacional. E, ao mesmo tempo, eu não posso contar pra vocês como uma coisa, tipo, cronologicamente, porque como o livro é uma sequência de pensamentos da cabeça do personagem, do narrador personagem, que a gente sabe que ele tá no hospício, ele não sabe. A gente sabe que tudo que ele tá falando é delírio, ele acredita veementemente naquilo. Muitas vezes você vai até se confundir até que ponto isso é verdade ou não, sabe? E ao mesmo tempo esse livro reflete muito sobre a loucura. A impressão que se dá, e que é até falado no prefácio do livro, é que o autor usou desse artifício de usar um louco para falar tudo aquilo que ele realmente pensava. Quando você vai ver o histórico do autor, do Campo de Carvalho, ele é um autor que era envolvido em movimento anarquista, ou seja, tinha uma repreensão em relação ao Estado e também à religião. Então, assim, os únicos pontos que eu acabo não gostando desse livro é exatamente os pontos que ele toca nas críticas dele ao cristianismo, mas precisamente a Igreja Católica Romana. Eu não sou católica, mas sou cristã, então acaba que quando ele critica a Igreja Católica, muitas vezes ele critica o cristianismo todo. Em alguns pontos, obviamente, que eu vou discordar, mas para mim o livro não perde a grandiosidade, até porque essas críticas não são nem 90% do livro e não deixam de fazer ele ser estruturalmente genial, sabe? Então a gente vai acompanhando os devaneios desse cara. E, tipo, eu não posso nem dizer que esse livro tem spoiler propriamente dito, porque uma hora ele tá num país, outra hora tá em outro. Uma hora ele tá aqui em Goiânia, daqui a pouco ele atravessa o rio e ele tá em Nova York. Então são essas situações totalmente mirabolantes que você vai viver. Você vai também encontrar ele contando a história dos amigos dele. E como eu disse, é um artifício que o autor usa de um louco falando coisas do tipo, ai, nossa, que engraçado, um louco falando essas coisas, hahaha, ninguém vai levar a sério. Só que na verdade era o que ele realmente pensava, era o que ele realmente queria criticar e dizer. E usa um louco para fazer esse artifício. E muitas coisas assim são tipo, cara, muito geniais, sabe? E esse livro é aquele livro, tipo de livro que tem aquelas frases que cravam no seu coração a cada página, sabe? Que você queria, tipo, deixar preso na sua memória. Tipo, quando você lê uma frase de efeito muito grande no livro e você fala, cara, eu nunca queria esquecer isso. Mas você esquece, mas você sabe que você leu algo que te impactou muito. Esse livro é todo assim. Então, se eu pudesse, eu gravaria tantas frases e momentos e trechos incríveis que eu li aqui. Mas eu não posso, né? Então, chega um momento da história que ele começa a se dar conta da situação que ele tá vivendo. Porque ao mesmo tempo que esse livro mostra um cara num hospício, e ao mesmo tempo ele faz uma crítica, de certa forma, à situação que os loucos estavam vivendo. Porque muitas vezes a pessoa louca, ela é tratada de forma menos humana. Eu não sei se isso ainda acontece nas instituições de hoje, mas a gente tem situações no Brasil, como aquele hospício lá de Barbacena, tem aquele livro da Daniela Arbex, entre os outros lugares do mundo, imagino que antigamente isso ainda era pior, onde as pessoas, os loucos, passavam por tratamentos de choque e eram tratados de formas totalmente desumanas, como se pelo fato deles não terem uma consciência igual a nossa, eles merecessem ser tratados menos iguais, sabe? E aqui eu sinto essa crítica do Campos de Carvalho ao mesmo tempo em que o personagem ele começa a tomar consciência da sua realidade, ele passa a ver aquele hospício como um campo de concentração. Você tem consciência que não é um campo de concentração. Outra coisa que eu esqueci de falar é que o personagem pensa o tempo todo que ele tá numa guerra e por isso que ele tá naquele hotel de luxo ali, né? Que ele é como se fosse um espião e que as pessoas começam a manter ele dentro desse campo de concentração para tirar informações dele. E aí você começa a se perguntar, cara, o que tá acontecendo aqui? Mas é aí que tá a jogada de mestre do autor, porque de fato esse hospício chega a ser uma espécie de campo de concentração mesmo. Ok, um campo de concentração não tem banquetes, não deixa os caras irem pra missa e nem fazerem nada, né, como acontece aqui, mas ele passa por torturas, tratamentos de choque, onde a mãe dele, você vê ela muito abalada ali, e ele com aquela relação tortuosa com a mãe dele, e sempre essa atmosfera de mortalidade o tempo todo
E muito o artifício do cemitério, do diabólico, acaba sendo muito usado pelo autor, né? Teve até uma polêmica aqui que muita gente depois do lançamento do livro ficou, tipo, aquilo era diferente, foi inovador. Ninguém tinha visto isso sendo lançado antes. Então, até associaram que ele tinha pacto com o diabo, porque em algum momento aqui o protagonista vai falar, eu fiz um pacto com o diabo. Então, assim, eu acredito que foi uma maneira que o autor usou justamente para chocar, para poder fazer essa associação. Como ele era um cara que não era religioso, era um ateu, ele justamente queria romper, né, com esses padrões aí da sociedade. Principalmente com a família dele, que era católica e tudo mais. Então, nesses momentos que ele vai ser eletrocutado no hospício, passar por essas situações, a gente vai ver ele questionando essa liberdade dele. Ele não se dá conta onde ele tá, mas ao mesmo tempo ele não conta pra nenhum dos amigos dele que ele acha que ele tá no campo de concentração, porque ele fala que eu não quero que eles percam a inocência, essa felicidade que eu também tinha, sabe? E aí tem um momento que é muito interessante, que é isso aqui, ó. Tortura-me até a mutilação. Ponham-me nu quantas vezes queiram, eu que já vivo nu sem que eles o percebam. Deixe-me incomunicável em minha cela como se eu fosse uma anacoreta, eu que de fato sou um oásis cercado de deserto por todos os lados. Força nenhuma me fará abdicar de minha força ou mesmo de minha fraqueza, como nenhum instrumento de tortura me fará sair da minha pele, que afinal é a minha cidadela. Posso gritar, e acredito mesmo que venha a gritar muitas vezes, já que para isso foi dado o grito ao homem, e o grito é apenas uma forma de defesa, como outra qualquer. Jamais, porém, me farão dizer A quando é B, ou J que eu deva dizer. Nem me crucificarão imponentemente, sem que eu lhes responda com um riso de escárnio na boca ensanguentada. A liberdade aqui é uma palavra que já não existe, nem sequer nos dicionários, e de que só ouvimos falar quando somos nós que a pronunciamos, em geral em voz baixa e para nós mesmos. E sem liberdade, onde convir, vossas excelências, que este mundo, por melhor que seja, não passe de um pesadelo e de uma farsa de mau gosto, como há de achar no fronte o soldado com seu fuzil e suas polainas, num dia azul de primavera. Não temos sequer liberdade de amar, já não digo uns aos outros, o que seria demais, mas a uma mulher de nossa predileção, ou mesmo a uma simples mulher. Então nós vamos vendo toda essa história narrada, né, como se fosse uma espécie de diário do protagonista enquanto ele passa nesse período no hospício. Chega um momento aqui que o protagonista foge e você começa a se perguntar se ele realmente está fugindo ou se isso é uma coisa da imaginação. Eu acredito que sim, foi tudo parte da imaginação dele. Então ele vai ver várias situações como sempre. Ele vai contando vezes em que ele virou parceiro de um padre, que ele assaltava sepulturas, que ele comprou um cipestre de loucos que o uivavam como lobos. Tantas situações, gente, é porque, tipo assim, esse livro tem tanta história. Você fica assim, que ele conta pra você, que você fica, mano, esse cara é doido mesmo, de pedra. Situações até que ele mata um cara na imaginação dele. E esse título, A Lua Vem da Ásia, vem dos aforismos que o protagonista escreve, afinal nós temos aqui acesso ao diário dele, ele contando essa experiência dele nesse, primeiramente hotel, depois campo de concentração, e ele vai escrevendo aqui, e esses aforismos, um deles é o seguinte: à noite a lua vem da Ásia, mas pode não vir, o que demonstra que nem tudo neste mundo é perfeito. Então a gente vai vendo esses pensamentos. O grande pátio, de manhã tomamos sol, nem sempre tem sol, o que demonstra a incúria do governo e a irresponsabilidade daqueles a quem pagamos para que nos deem sol, já que não nos podem dar liberdade. Muitos me julgarão excêntrico por isso, e eu sei que julgam, mas o fato é que sou apenas sincero e não costumo ocultar a perplexidade a que me submete minha natureza, como fazem as outras pessoas. Então, gente, o que eu posso falar sobre esse livro mais para vocês? Eu tentei achar aqui alguns trechos para mostrar, né, o humor do livro ou algumas partes que eu tinha gostado mais, só que eu tô aqui me perdendo, porque eu marquei tanta coisa que eu não sei mais onde é que eu marquei as coisas que eu queria mostrar. Esse livro aqui é um livro mais 16, tá? Tipo assim, tem algumas cenas que vão mais para questões eróticas, mas são coisas muito pouco detalhadas, nada muito explícito e em pouquíssimas páginas, tipo, uma página, duas no máximo. Então, não é nada muito pesado, não, tá? Não é o foco do livro de maneira alguma. Então, eu gostei muito, como eu disse, a única coisa que me incomodou foi essa questão da religião, que ele tratou de uma maneira bem crítica ao cristianismo, né? Mas como eu gostei muito do livro em si, aí eu acabei ignorando essa parte. Pra mim ele é um 4.8 por conta disso. E um favorito da vida. Recomendo demais que vocês leiam esse livro. Eu com certeza não consegui pegar tudo que ele tem aqui.
Ele fala assim, artifício, né, que seria esse artifício que os críticos apontaram como usado aqui pelo Campos de Carvalho para apontar essa loucura. Fala assim, artifício no caso é representação figurada, metáfora, lance genial do autor, que se serve do narrador. Quem narra não é Campos de Carvalho, mas um certo Astrogildo, para mostrar ao leitor que a loucura do personagem, do seu enredo, é só ficção. Loucura para valer é que acontece na vida cotidiana de todos nós, nos espaços que todos percorremos diariamente, o banco, o escritório, a repartição pública, o mercado, etc. É assim que impera a lógica do absurdo. Há muito mais loucos fora do que dentro do hospício, onde o simpático Astrogildo está internado. Então, assim, é muito sobre isso. O autor Campos de Carvalho só escreveu pouquíssimos livros, na verdade, se não me engano, ele só escreveu 6, mas teve 2 que ele tirou, assim, da obra dele, fez que nem a Lígia Fagundes Telles, apagou os primeiros romances, né? E ficou apenas, então, A Lua Vem da Ásia, Vaca de Nariz Sutil, Chuva Imóvel e o Púcaro Búlgaro, certo? Então, assim, todos eles estão publicados pela Autêntica aqui no Brasil, nessas edições ótimas. Essa aqui antes era publicada em capa dura, né? Só que eu não consegui pegar toda vez que eu tentava comprar, esgotava. Mas tem algumas edições que ainda vem em capa dura, como a Chuva Imóvel, o Púcaro Búlgaro, que inclusive quero muito ler outras coisas do autor, porque fiquei apaixonada por ele. Com certeza entrou aí na minha lista de autores favoritos. E, enfim, espero que se você gosta de uma narrativa crítica, engraçada, que te faz perceber a loucura, com elementos góticos, com elementos absurdos, assim, sabe? Tipo, que você fica, mano, que loucura é essa? E ao mesmo tempo assustadores em certos momentos, você vai gostar muito desse livro. Por isso, aliás, foi vítima de todas as injustiças e de todas as perseguições políticas da direita e da esquerda, como observou Jorge Amado. Se escrevesse mal, um dos lados o adotaria sem reservas. Então, o autor ele é considerado aí dentro dessa literatura marginal. E aí fala aqui, ó. Talvez o impacto de agora seja ainda mais intenso. É só entender que chocar ou agredir não é e nunca foi o objetivo do autor. Como todo marginal autêntico, Campos de Carvalho esconde um moralista. É um escritor que alimenta a missão de ensinar um pouco de humanidade ao leitor. O ponto de partida é eliminar toda disfarce, toda hipocrisia. E depois mostrar que enfrentar os porões sombrios da loucura, da morte, do desespero e da donação nos torna mais humanos. De quebra, nos ensina a rir de verdade. Com tais requisitos perfeitamente válidos tantos anos depois, é de se esperar que o autor volte a ocupar no armazém geral o lugar que por direito lhe sempre pertenceu. Então esse prefácio aqui foi escrito quando a obra do Campos estava começando a ser republicada e infelizmente, né, anos depois a gente pode dizer que esse autor continua esquecido aí, ele não é tão falado e cara, eu não ia gravar resenha, gente, eu tô bem desanimada pra gravar resenha ultimamente. Mas esse livro eu precisei gravar porque eu falei, cara, eu gosto de gravar resenha desses livros que precisam ser mais conhecidos, sabe? Eu li vários livros, assim, nesses últimos dias, mas esse aqui é o único que eu falei assim, esse eu tenho que gravar, não tem como eu fugir. Porque eu preciso recomendar esse livro para as pessoas. Com esses devidos cuidados que eu tomei aqui para falar para vocês, olha, filtrem as coisas que estão aqui. É um livro incrível, mas tem coisas que precisam ser filtradas, caso, né, isso vá contra os seus princípios e tudo mais. Mas, no geral, é um livro muito, muito incrível. Agora, dedico essa parte para você que leu o livro até o final e que sabe de tudo que rola aqui, que o personagem vai passar por algumas situações. Aviso de spoiler aqui embaixo. Então, nós sabemos que ao final de tudo o personagem se suicida. Fala essa icônica frase aqui: a morte de um mosquito é tão importante quanto a minha própria morte. Digo isso sem falsa modéstia. E disso o Senhor mesmo terá prova ao ficar sabendo do meu suicídio, que o afetará tanto quanto a morte de um dos milhões de perus sacrificados à véspera do Natal. Então, assim, até no momento que o Astrogildo, ele conta o seu suicídio e narra isso, né, para uma das cartas que ele manda para o jornal pedindo ajuda. Então, no final de tudo, a gente já tem um morto contando a história pra gente. Ele mostra a banalidade, né, da alma humana, da vida humana, retratando esses momentos, né? Ele mostra toda a banalidade que ele sofreu, que a vida humana tem nesse trecho em específico. A noite é a túnica que me assenta como uma luva, como sudar a um cadáver, ou já que estou mesmo no terreno das comparações, como óculos escuros num cego de nascença em pleno meio-dia. Mas a noite, excluídas as baratas e as ameaças dos escorpiões, é a minha musa e o meu túmulo bem amado, aquele a que aspiro com todas as forças da minha alma, como deve aspirar o seu todo ser lúcido e tocado de inviolável pureza. E aqui lhe rendo esta homenagem, tardia mas veemente,
No pleno silêncio deste quarto frio e povoado de trevas, tendo por quadro negro esta parede onde a custo faço deslizar a ponta de lápis, já que a lua hoje não veio da Ásia e não consigo sequer enxergar o meu triste corpo ajoelhado na cama. É isso. Falei demais e é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por terem assistido o vídeo. E só isso aí mesmo, gente. Não tem mais o que falar, não.